Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. O meu convidado hoje é o ginecologista Dr. Marcelo Antônio. Nós vamos conversar sobre as alterações do trato urinário inferior. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Marcelo sobre as alterações do trato urinário inferior. Olá, doutor, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Muito obrigado. Então, Marcelo, fala pra gente, define essas alterações pra gente. Sim, a alteração do trato urinário inferior feminino, né, ela é vinculada muito à anatomia, né? A gente tem que pensar, raciocinar da seguinte maneira. É muito complexo o trato inferior urinário feminino, porque ele é formado pela uretra, né, que é o canal de condução da urina para a parte externa, e a bexiga. Sendo que a uretra é responsável por fazer o quê? Ela permite a continência da mulher, ou seja, não perder urina. E a bexiga ela é responsável por quê? Pelo armazenamento. A combinação entre uretra e bexiga, ou seja, armazenamento e esvaziamento, que é feito pela uretra, o relaxamento da uretra, é que vai permitir que a urina seja extravasada e que, da mesma maneira, a mulher tenha continência, seja capaz de segurar a urina. É bem complexo, que isso tudo gera. São situações anatômicas e neurológicas para a condução para funcionar em harmonia. O desejo de urinar, o desejo de esvaziar a bexiga, né? Isso aí tem que ser de uma maneira perfeita, bem como a maneira que você deseja segurar a urina, que permita você segurar a urina num momento inadequado. Agora, doutor Marcelo, por que essas alterações acontecem? Por que há essa desarmonização? Sim, as alterações, elas acontecem por diversos motivos, né? Mas nós temos que pensar que ela é embasada em duas situações. Ou você tem um defeito neurológico que vai promover um funcionamento inadequado da maneira de armazenar, bem como da maneira de esvaziar, ou você tem o quê? Um defeito anatômico. Dentro da anatomia da uretra e da bexiga, do posicionamento dos dois, é o que permite você ter uma continência, né? Se você tem um defeito anatômico, que você tira a anatomia, ou seja, toda a estrutura da combinação uretra mais bexiga, é onde você vai ter uma alteração. Agora, doutor Marcelo, como é que é o funcionamento? Bom, o sistema nervoso central, mais a nossa medula, e mais bexiga e mais uretra, eles funcionam em harmonia. De que maneira? A bexiga, ela é constituída o quê? Por uma mucosa, ou seja, uma camada interna, que ela tem o quê? Neuroreceptores que são capazes de perceber o enchimento da bexiga. Essa percepção do enchimento da bexiga vai levar até o nosso sistema nervoso central, vinculado pela medula, o comando: olha, a bexiga está cheia. Ao mesmo tempo, o nosso sistema nervoso central, ele manda um recado lá para a uretra que fala assim: olha, é aqui o lugar de urinar? Eu estou no banheiro ou estou em via pública e não posso urinar? Bom, está em via pública, então o cérebro ele manda a mensagem através da medula, né? Dizendo: olha, não é hora. Então, a nossa uretra, que é uma musculatura, ela continua contraída, permitindo o quê? Que você consiga segurar a urina mais um tempo. Só que tem que chegar uma nova mensagem que a bexiga encheu mais um pouco. Isso foi capturada, essa mensagem lá na bexiga. Encheu mais. O cérebro recebe essa mensagem e fala: agora, uretra, não dá mais para segurar. A uretra vai, recebe o comando e ela vai relaxar. É o que permite você urinar. E é tudo psicológico mesmo, né, doutor Marcelo? Que às vezes quando a vontade é grande de ir ao banheiro, quando você chega no banheiro, já não dá para segurar mais, né? É como se viu o vaso. Essas situações, né, do dia a dia, isso também fazem diferença quando você vai investigar uma alteração do trato urinário inferior. Por quê? Exatamente o que você falou assim, é a capacidade humana de saber que aquele momento não dá. Agora, às vezes se perde essa capacidade humana.
É quando você tem aquelas pessoas que perdem urina continuamente, mesmo sabendo que naquele momento não é o momento de urinar, né? Que as circunstâncias não permitem urinar. Então, você, diante dessa situação, você numa entrevista, você vê que já existe uma alteração. E quais os sintomas dessas alterações, doutor Olha, Marcelo? o impacto das alterações do trato urinário inferior para a vida da mulher é muito negativo. Por quê? São queixas do tipo: olha, eu tenho vontade de urinar, se eu não correr, eu perco urina. Na teoria, eu faço um esforço, pego um balde, ou então dou um sorriso, dou uma gargalhada, ou então um espirro, eu perco urina. Ou então, quando eu estou urinando, eu estou sentindo uma dor tremenda que me é desconfortável. Ou então, eu preciso urinar várias vezes ao dia. Eu tenho um número de urinas, um número de episódios que eu vou ao banheiro, naturalmente, todo ser humano normal e que usa tomar líquido, vai ter um ato de micção de pelo menos 8 vezes ao dia, normal. Mas às vezes tem pessoas que ultrapassam esse número de vezes, toda hora precisa ir ao banheiro, urinar. Ou então à noite, durante a noite precisa levantar mais de 3 vezes para urinar. Aquela noite que você não tem um sono restaurador, por quê? O seu número de micção noturno é gigantesco. Então são todas situações que você tem que observar. Ou então você tem dor na hora de urinar. São duas coisas diferentes. Se você tem dor quando você inicia a urina ou quando você está terminando a urina, que vai fazer o médico raciocinar um diagnóstico diferente. Tá, mas não tem um limite diário não, né, doutor Marcelo? Se a pessoa toma muita quantidade de líquido durante todo o dia, isso vai ser normal, ela ir ao banheiro todo... A capacidade de armazenamento da bexiga é em torno de 350 a 600 ml, né, de urina. Isso aí, quando a gente tem um volume, um rim produzindo mais ou menos em torno de 35 ml, né, por hora, o que vai acontecer? O número de micção de uma pessoa que usa tomar 2 litros, de 1 litro a 2 litros de líquido por dia, né, uma pessoa que não seja com mais ou menos 70 quilos, ela vai ter mais ou menos o número de 8 micções o dia. Uhum. Quando você ultrapassa esse número, naturalmente você está diante de um negócio que nós chamamos de hipolaciúria, que é aumento da frequência urinária. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo agora. Programa Saúde para você, volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com o ginecologista, Dr. Marcelo Antônio, sobre alteração do trato urinário inferior. Agora, doutor Marcelo, quais as doenças que estão relacionadas, né, a esses sintomas, a esse problema dessas alterações? As alterações do trato urinário inferior, quando nós falamos a respeito dela, nós estamos falando da incontinência urinária de esforço, da hiperatividade da bexiga, né, ou então da síndrome dolorosa da bexiga, ou então através de fístulas vésico-vaginal, né? São todas situações, ou então até as bexigas neurogênicas. São as doenças que nós caracterizamos alterações do trato inferior urinário. Doutor Marcelo, agora é mito ou é verdade? A gravidez, a gente ouve falar até que a gravidez, né, o parto normal, tem alguma relação com a incontinência urinária ou não? Olha, isso é uma briga muito grande, né? Com relação ao tipo de parto, se parto normal, se parto cesariana, nós sabemos o seguinte: o ato de estar grávida é uma sobrecarga que ocorre no assoalho da pelve. Assoalho da pelve nada mais é do que o quê? É a musculatura que segura tudo que está dentro da cavidade abdominal, né? E bem como o quê? Bem como o quê? O reto, o útero, a bexiga. Então a sobrecarga sobre o assoalho é o promotor o quê? Da incontinência urinária, ou seja, você muda a anatomia do assoalho pélvico.
Agora, nós temos que ser muito criterioso no tipo de parto. O parto normal, quando bem conduzido, né, naturalmente a gente pode reduzir um pouco o risco de ser o grande causador da incontinência urinária. Por exemplo, partos que você tem o peso do recém-nascido superior a 4 quilos, são partos que você naturalmente vai ter uma sobrecarga muito grande no períneo. Bem como hoje a moda é o parto humanizado. O parto humanizado está proscrito fazer episiotomia. Eu, infelizmente, com a minha antiguidade, eu não consigo raciocinar dessa forma. Que todas as vezes que a gente não faz a episiotomia, que é o corte, o pique, que todo mundo chama de pique, a sobrecarga sobre o assoalho pélvico é maior. Então, você pode ter muita certeza que daqui a alguns anos o índice de incontinência urinária, ele vai ser o quê? Ascendente, porque são todos assoalhos sobrecarregados. Entendi. Doutor Marcelo, o diagnóstico dessas alterações, ele é clínico? Tem que fazer algum exame? Olha, a história clínica, ou seja, a anamnese, o exame físico, ele tem que ser muito minucioso. O ginecologista, ele tem que dar liberdade ao cliente de falar o que está sentindo com relação à queixa urinária, para ele poder estratificar e chegar a um diagnóstico, de maneira que ele vai ter todas as queixas dela de como funciona de maneira fisiológica, quando ela perde urina, por que perde urina, há quanto tempo perde urina, se tem algum tipo de corrimento associado, se tem ardência urinar no início ou no fim da micção. Então você tem que ser muito ouvido, né? Bem como o exame é perfeito. Você vai ver se tem algum defeito anatômico, você vai ver se tem algum defeito como uma má formação, você tem que ver se existe algum defeito produzido. Então são todas as condições. E você também tem que fazer o quê? Uma investigação neurológica da cliente. Você observa o ato dela, da marcha, como ela anda, você vê a história clínica dela, se ela já tem alguma doença neurológica, se foi vítima de um AVC, ou então de um traumatismo craniano, ou então de um traumatismo raquimedular. Isso é muito importante para a gente poder estratificar e chegar dentro de um diagnóstico correto. Não podendo esquecer que nós temos o exame de urina, que também dá um suporte muito grande para a gente dentro do diagnóstico. Nós temos o estudo urodinâmico, que é capaz de fazer o estudo de como é o funcionamento fisiológico da bexiga, né? E dentro de alguns casos nós precisamos também identificar se existe alguma massa abdominal. Então a ultrassonografia também vai ter um papel importante nisso, para o diagnóstico. E o tratamento, doutor Marcelo? Bom, o tratamento a gente tem que individualizar de acordo com a doença. É incontinência urinária de esforço? É uma bexiga neurogênica? É uma bexiga hiperativa? É uma síndrome da bexiga dolorosa? É uma fístula vésico-vaginal? Então, de acordo com a doença, depois de feito o diagnóstico, é que vai ter um tratamento. Uma coisa que é muito falada entre nós, e a curiosidade de todos, é como tratar a incontinência urinária. Vou fazer um períneo. Olha, o períneo ele caiu por terra, né? Durante muitos anos, há 20 anos atrás, né, eu fiz muito períneo. Entendeu? Mas só que tem que hoje, a cirurgia do momento, que a gente tem um grande sucesso com ele e um baixo índice de recidiva da doença, é o sling, em que a gente usa uma tela sintética para fazer o reposicionamento ou da uretra ou então do colo vesical, ou seja, corrigir o defeito do assoalho pélvico, que dessa maneira nós conseguimos reduzir o índice de recidiva. Por exemplo, o antigo períneo, estatisticamente, mais ou menos em torno de 40% a 60% das mulheres em 5 anos voltam a perder urina. Entende? Então, o períneo realmente hoje, ele serve como cirurgia de correção de defeito do assoalho pélvico? Sim, desde que não tenha incontinência urinária de esforço. Se existe incontinência urinária de esforço, hoje nós vamos fazer o quê? O sling, que é uma tela sintética, ou pode ser feito também com um tecido próprio, um tecido autólogo, em que você reposiciona a uretra no seu devido lugar, e depois você também pode fazer sim a correção estética, que é feito perinoplastia.
entendendo? Doutor Marcelo, existe alguma coisa que a mulher possa fazer para evitar ter esse tipo de problema, esses tipos de alteração? Sim. Por exemplo, vamos falar da incontinência. A gente está sendo muito direcionado à incontinência urinária. A incontinência urinária, por exemplo, todas as mulheres na gestação, elas deveriam fazer exercício perineal, né? Porque dentro do tratamento da incontinência urinária ou então da bexiga hiperativa, o fisioterapeuta é muito importante, porque o fisioterapeuta ele é competente para fazer exercícios para a musculatura perineal. E isso deveria ser feito desde a gestação. Porque se você está diante de uma situação de sobrecarga do assoalho pélvico, se você fortalecer essa musculatura, após a gestação, você só tem que fazer o quê? A continuação do fortalecimento dessa musculatura. É o que vai reduzir o risco de você ter o quê? Um defeito anatômico produzido, que seria a bexiga, aquela história da bexiga baixa, entendeu? Então a fisioterapia é uma coisa muito favorável para a mulher na gestação. Ok, tá aí. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação do doutor Marcelo no nosso programa. Muito obrigado. Até o próximo programa Saúde para você.